Apocalipse 13. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo e povo e língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento,
calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Comentário do 13º capítulo do livro de Apocalipse. Temos neste capítulo mais uma descoberta e descrição dos inimigos da Igreja. Não outros inimigos além dos mencionados anteriormente, mas descritos de outra maneira, para que os métodos de sua inimizade possam aparecer mais completamente. Eles são representados como dois animais. O primeiro, você tem uma conta nos versículos 1 a 10, e o segundo, a partir do verso 11. A primeira besta. Temos aqui um relato da ascensão, figura e progresso do primeiro animal. E observe, de que situação o apóstolo viu esse monstro. Ele parecia estar na praia, embora seja provável que ele ainda estivesse em êxtase, mas ele se considerava estar na ilha de Patmos, mas no corpo ou fora dele, não sabia dizer. De onde este animal saiu do mar. E, no entanto, pela descrição, pareceria mais provável que fosse um monstro terrestre, mas quanto mais monstruoso fosse o emblema, mais apropriado seria o de expor o mistério da iniquidade e da tirania. Qual era a forma deste animal? Era na maior parte como um leopardo, mas seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a boca de um leão. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. O monstro mais horrível e hediondo. Em alguma parte dessa descrição parece haver uma alusão à visão de Daniel das 4 bestas, que representava as 4 monarquias, como se vê em Daniel 7, 1 a 3. Um desses animais era como um leão, outro como um urso e outro como um leopardo. Esse animal era uma espécie de composição daqueles 3, com a ferocidade, força e rapidez de todos eles. As 7 cabeças e os 10 chifres parecem projetar seus vários poderes, as 10 coroas, seus príncipes tributários. A palavra blasfêmia na testa proclama sua inimizade direta e oposição à glória de Deus, promovendo a idolatria. A fonte de sua autoridade, o dragão, ele lhe deu seu poder, assento e grande autoridade. Ele foi criado pelo diabo e apoiado por ele para fazer seu trabalho e promover seu interesse, e o diabo lhe emprestou toda a assistência que pôde. Uma ferida perigosa foi dada a ele, ainda inesperadamente curada. A honra e a adoração prestadas a esse monstro infernal. Todo mundo se interessou pela besta, todos admiravam seu poder, política e sucesso, e adoravam o dragão, que dava poder à besta, e adoravam a besta. Eles prestaram honra e sujeição ao diabo e seus instrumentos, e pensaram que não havia poder capaz de resistir a eles. Tão grandes eram as trevas, a degeneração e a loucura do mundo. Como ele exerceu seu poder e política infernais. Ele tinha boca, falando grandes coisas e blasfêmias. Ele blasfemava contra Deus, o nome de Deus, o tabernáculo de Deus e todos os que habitam no céu. E ele fez guerra com os santos e os venceu, e ganhou uma espécie de império universal no mundo. Sua malícia foi principalmente dirigida ao Deus do céu e seus assistentes celestes. Em Deus, fazendo imagens daquele que é invisível e adorando-os. No tabernáculo de Deus, isto é, alguns dizem, referente à natureza humana do Senhor Jesus Cristo, na qual Deus habita como em um tabernáculo. Isso é desonrado por sua doutrina de transubstanciação, que não permitirá que seu corpo seja um corpo verdadeiro, e colocará no poder de todo sacerdote preparar um corpo para Cristo, e contra os que habitam no céu, os glorificados santos, colocando-os no lugar dos demônios pagãos, e orando a eles, com os quais estão tão longe de estar satisfeitos, que realmente se julgam prejudicados e desonrados por isso. Assim, a malícia do diabo
se mostra contra o céu e os abençoados habitantes do céu. Eles estão acima do alcance de seu poder. Tudo que ele pode fazer é blasfemar contra eles, mas os santos na terra estão mais expostos à sua crueldade e às vezes é permitido triunfar sobre eles e pisar sobre eles. A limitação do poder e sucesso do diabo, e tanto no tempo quanto nas pessoas. Ele é limitado no ponto do tempo. Seu reinado é apenas por 42 meses, adequado aos outros caracteres proféticos do reinado do Anticristo. Ele também é limitado quanto às pessoas. Ele sujeitará inteiramente à sua vontade e poder. Serão apenas aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Cristo teve um remanescente escolhido, redimido por seu sangue, registrado em seu livro, selado por seu Espírito, e embora o diabo e o Anticristo possam superar sua força corporal e tirar sua vida natural, eles nunca poderiam conquistar suas almas, nem prevalecer com eles para abandonar seu Salvador e se revoltar contra seus inimigos. Aqui está uma demanda de atenção ao que é descoberto dos grandes sofrimentos e dificuldades da igreja, e uma garantia de que, quando Deus concluir sua obra no Monte Sião, sua obra refinadora, ele voltará a mão contra os inimigos do seu povo, e aqueles que mataram a espada cairão pela espada, e aqueles que levaram o povo de Deus ao cativeiro serão cativos. Aqui está agora o que será um exercício adequado para a paciência e a fé dos santos. Paciência sob a perspectiva de tais grandes sofrimentos e fé na expectativa de uma libertação tão gloriosa. A besta sobe do mar da humanidade, porque será pelas mãos e aprovação dos próprios homens que o Anticristo será conduzido ao poder, como uma espécie de salvador, entre aspas, das condições difíceis que estarão prevalecendo na terra, próximo do tempo em que ele assumir o governo sobre várias nações. Ele recebe grande poder, o que está representado nos chifres. As 7 cabeças representam os países que o apoiam, e apesar do esplendor externo do seu reino, representado nos diademas, no entanto, que há no interior de suas mentes são blasfêmios, que se levantam não em nome de Cristo, mas para blasfemarem o seu santo nome, seguindo o projeto de Satanás, que é o de apagar o nome de Jesus em toda a terra. A segunda besta. Aqueles que pensam que a primeira besta significa Roma pagã, por esta segunda besta entenderiam a Roma papal, que promove a idolatria e a tirania, mas de uma maneira mais suave e parecida com o Cordeiro. Aqueles que entendem a primeira besta do poder secular do papado levam a segunda a pretender seus poderes espirituais e eclesiásticos, que agem sob o disfarce de religião e caridade para as almas dos homens. Aqui observe a forma deste segundo animal. Ele tinha 2 chifres, como um cordeiro, mas uma boca que falava como dragão. Todos concordam que este deve ser um grande impostor, e sob um pretexto de religião, enganará as almas dos homens. Líderes religiosos fingem ser representantes de Cristo na terra e que, portanto, estão investidos de seu poder e autoridade, mas seus discursos os traem, pois professam falsas doutrinas e decretos cruéis que mostram que eles pertencem ao dragão e não ao Cordeiro de Deus. O poder que ele exerce. Todo o poder do animal anterior, como se diz no verso 12, ele promove o mesmo interesse, segue o mesmo desígnio em substância, ou seja, afastar os homens de adorar o Deus verdadeiro, para adorarem aqueles que por natureza não são deuses, e sujeitar as almas e consciências dos homens à vontade e à autoridade dos homens, em oposição à vontade de Deus. Esse desígnio é promovido por esta liderança religiosa que fala em nome de Cristo, só que falsamente, contra o seu evangelho, bem como pelo braço secular
ambos servindo aos interesses do diabo, embora de uma maneira diferente. Os métodos pelos quais esse segundo animal carregava seus interesses e planos. Eles são de dois tipos. Primeiro, mentiras, milagres, fingidos, pelos quais deveriam ser enganados os homens, e prevaleceram para adorar o antigo animal nessa nova imagem ou forma, que agora era feita para ele. Eles fingiam derrubar o fogo do céu, como Elias fizera, e Deus às vezes permite que seus inimigos, como ele fez quanto aos mágicos do Egito, a realizarem coisas que parecem maravilhosas e pelas quais pessoas incautas podem ser iludidas. Segundo, por privação de direitos, permitindo que ninguém usufrua de direitos naturais, civis ou municipais, se não venerarem a imagem daquele animal pagão, isto é, que não seguirem a onda do tempo, conforme a doutrina que estará em vigor naquela época, e que foi cuidadosamente espalhada por eles em todo o mundo, por uma substituição dos verdadeiros princípios da palavra de Deus por doutrinas de homens e de demônios, de modo que as coisas que Deus condena, eles aprovarão, e as que ele aprova, eles condenarão. Temos visto muito disto ocorrendo já em nossos dias, como uma preparação para o grande clímax da iniquidade que ocorrerá nos dias do Anticristo. Assim, será feita uma qualificação para a compra e venda dos direitos da natureza, bem como para locais de lucro e confiança, que eles tenham a marca da besta na testa e na mão direita, e que tenham o nome da besta e o número do seu nome. É provável que a marca, o nome e o número da besta possam todos significar a mesma coisa. Eles fazem uma profissão aberta da sua sujeição e obediência ao sistema da iniquidade que estará prevalecendo no mundo, especialmente a partir dos líderes tanto civis quanto religiosos, que têm a marca da besta na testa, isto é, que revelam abertamente a sua condição iníqua publicamente e ainda por cima se orgulhando disso contra aqueles que permanecem fiéis a Deus. E eles se obrigam a usar todo o seu interesse, poder e esforço para promover a autoridade daquele de quem estão recebendo a marca em suas mãos direitas. Muitas circunstâncias mudaram e avançaram rapidamente no mundo nesta geração, favorecendo o surgimento de todas estas coisas que são descritas em Apocalipse. Não somente ao lado do espantoso crescimento da tecnologia, especialmente no campo da informática, há que se considerar o seguinte: muitos séculos se passaram até que a população mundial atingisse o seu primeiro bilhão de pessoas somente no ano de 1802. A população mundial em 1979 era de 4 bilhões e 300 milhões de pessoas. Em 2019, era de 7 bilhões e 700 milhões. Se o número de pessoas em 1979 já era um fator de preocupação, o que dizer então quando tal número quase dobrou em apenas nos últimos 40 anos? E, como as projeções para um futuro próximo não são nada animadoras, e sendo os recursos sustentáveis limitados, principalmente os Illuminatis, perceberam que as condições presentes são mais do que favoráveis para levarem por fim à consecução o antigo plano deles. Todos os 193 países membros da ONU adotaram em 25 de setembro de 2015 a chamada Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, composta por 17 objetivos a serem alcançados até o ano de 2030. Esta agenda é, na verdade, uma forma mascarada de se implantar o ideal Illuminati de liberdade, igualdade e fraternidade nos termos alinhados desde a Revolução Francesa, que desembarcaram nas medidas para a implantação da nova ordem mundial, de um só governo, uma só religião, de igualdade de gênero e principalmente de redução drástica da população mundial. É evidente que, apesar de uma aceitação tácita de países do bloco muçulmano a pontos, na referida agenda em que haverá uma forte oposição, especialmente contra a inclusão de judeus e cristãos em um acórdão de paz mundial e de aceitação de pessoas LGBT como sendo uma forma aceitável de gênero.
A Rússia e a China também se opõem a isto. Mateus 24, 29, o Senhor diz que logo em seguida à tribulação daqueles dias, isto é, imediatamente após o período da grande tribulação, ocorrerá a sua segunda vinda. E quando isto ocorrer, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isto indica que eventos cataclísmicos antecederão a sua manifestação vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Assim, o Senhor virá imediatamente após a grande tribulação. E como mais um sinal da sua vinda, o Senhor disse na parábola da figueira que deveríamos aprender da lição que ela nos dá, porque quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, é um sinal de que o verão está próximo. E assim, a geração que testemunhasse estas coisas não passaria sem que tudo aconteça, pois ao virem todas estas coisas, saberão que ele está próximo às portas. A figueira dá frutos no verão, e antes que isto ocorra, ela renova as suas folhas. Assim, quando a geração que presenciar a grande tribulação, referida pelo Senhor, precipitada pela profanação pelo anticristo do templo que será reconstruído em Jerusalém, ela pode estar certa de que presenciará a volta do Senhor, assim como sabemos que o verão se aproxima, quando a figueira renova os seus ramos e as folhas brotam. Assim, os sinais estão reservados para as pessoas que estiverem vivendo no tempo do fim.